Uma das principais estratégias que eu uso nas fazendas é diminuir a necessidade de custo de suplemento, que é botar extra comida, porque custa dinheiro, através do quê? De manejar melhor o pasto. Se eu manejo melhor o pasto, eu vou ofertar uma comida um pouco melhor para o animal e o meu cliente vai gastar menos dinheiro com suplemento. E eu vou conseguir ter um determinado nível desejável de performance. Poxa, eu tô assistindo um vídeo seu lá, de uma visita de fazenda, e a época era agosto, e a época da seca, a maioria das fazendas do Brasil. Pasto seco, amarelado, ruim, não tá aquele pasto vistoso. O senhor perguntou, o gado come aquilo? Aí eu respondi o quê? Come porque ele é obrigado a comer, não é o que ele quer. Uma coisa é o que a gente gosta de comer, outra coisa é o que a gente precisa comer. Só que no caso do bovino e de outros animais, existem dois tipos de animais em termos de estômago. Existem os monogástricos, que tem um estômago com digestão química, e existem os ruminantes, que é o boi, o búfalo, o carneiro, o cervo, blá blá, existem vários. Os biungulados são ruminantes. Os ruminantes, eles têm 4 estômagos. Eles têm um grande estômago chamado rumen, daí ele tem o omaso, o abomaso, retículo, rumen, retículo, omaso, abomaso. E daí vem o intestino. E o monogástrico, ele tem o estômago igual ao nosso, nós somos monogástricos, e tem o intestino. Então qual é a grande diferença? A digestão aqui é um processo de enzimas, de ácidos, liberação de ácidos do nosso estômago. E faz a digestão do nutriente, vai cair aqui no intestino, vai ser absorvido e é aí que a gente ganha peso. O ruminante, puta que espécie. Que espécie? Isso aqui é uma panela de pressão que fermenta e quebra a fibra, porque esses animais são vegetarianos, comem vegetais, né? Comem pasto, plantas. Essa digestão, principalmente, ela é bacteriana. As bactérias aqui são bactérias, fungos, protozoários específicos aqui dentro, atuam quebrando essa palha, seja ela boa ou ruim, não interessa, essa palha do período verde, palha verde, ou a palha seca, que o animal é obrigado a comer naquela época que o senhor me perguntou. Lógico que um alimento desse aqui, na época bem colhido, um alimento do período das águas, um pasto vistoso, bem verde, a digestão dele é muito mais rápida, muito mais eficaz, a quebra de nutrientes dele é muito mais eficaz e a gente chama de taxa de passagem. A taxa de passagem, porque aqui ainda tem, aqui é uma digestão bacteriana, aqui já começa uma digestão mecânica de ajudar a quebrar, e aí vai, e esse último estômago aqui, ele é próximo do químico, ele ainda tem ações aqui para ir para o intestino. Então a gente mede muito que quanto mais qualidade tiver esse alimento, mais favorável é essa digestão, maior, ó, o sinal de mais, é essa taxa de passagem. E se tem mais taxa de passagem, aumenta a ingestão, mais se come. Por isso que a gente fala de que o animal come X% do peso vivo. Só que a gente, quando fala, bom, vamos lá, o animal tem lá 450, uma unidade animal, 450 quilos de peso vivo. E, em média, o bovino, ou os ruminantes, comem de 2 a 3% do peso vivo ao dia de matéria seca. Puta que pariu, o que é matéria seca? Aí você tem aquela planta, que é o pasto, essa planta aqui, ele colhe, mas 70%, 75%, talvez 80% dela, depende do ponto de colheita, é água. Se você desidratar essa planta, sobra o quê? Matéria seca e nutrientes. Tirei a água. Os animais colhem de 2 a 3% do peso vivo de matéria seca por dia. Matéria seca, não é matéria verde. Imagina o tanto que não come. Aí o que acontece? Olha que variação. Por que é de 2 a 3? Porque quanto maior a qualidade do alimento que ele está comendo, mais ele ingere, mais ele ganha peso. Quanto pior a qualidade do alimento que ele está comendo, não é que por ser ruim o alimento ele come menos. Por ser ruim, ele enche o estômago,
demora mais tempo para quebrar aquela fibra, diminui a taxa de passagem. Se diminui a taxa de passagem, diminui a necessidade dele de enchimento e o animal ganha menos peso. Quando a gente está ofertando um alimento de pior qualidade, a digestão ocorre. As bactérias vão atuar ainda, só que aquele alimento, lógico, tem menos proteína, tem menos energia, tem um monte de menos nutrientes. Além disso, a digestão é mais lenta. Então, por isso que se perde peso ou se ganha menos peso. Quando eu oferto alimentos de muito melhor qualidade, o animal digere muito mais rápido, aproveita melhor os nutrientes que tem lá dentro, aumenta a taxa de passagem e ganha mais peso. Voltando na raiz da pergunta, ele come aquilo lá? Ele come, porque ele precisa. Porque ele é um herbívoro. Por ser um herbívoro, ele se alimenta de plantas. E aqui também é um herbívoro, mas é um herbívoro monogástrico, tem um perfil de digestão. Ruminantes têm outro perfil de digestão, mas ele vai comer. Agora, aí entra muito do que eu falo sobre como conduzir uma pecuária eficiente. Quanto melhor for o meu manejo de pasto, melhor eu vou entrar no período crítico do ano, que é o período da seca. Se Deus quiser, melhor eu vou entregar o alimento, mesmo que esse alimento piore, mas existe aquele horrível de ruim e existe aquele que ainda está tendo alguma brotação, se eu estou dando descanso para a planta, se eu estou conseguindo fazer um setor de manejo, se eu estou conseguindo fazer um rotacionado, então ainda vai ter um pouco de broto, ele ainda vai conseguir selecionar dentro daquela busca incansável por comida boa, ele vai conseguir selecionar um alimento um pouquinho melhor. Por ele fazer isso, ele melhora a digestão e ele começa a ganhar mais peso. Uma das principais estratégias que eu uso nas fazendas é diminuir a necessidade de custo de suplemento, que é botar extra comida, porque custa dinheiro, através do quê? De manejar melhor o pasto. Se eu manejo melhor o pasto, eu vou ofertar uma comida um pouco melhor para o animal e o meu cliente vai gastar menos dinheiro com suplemento. E eu vou conseguir ter um determinado nível desejável de performance. Então eu tenho que, para fazer todo esse planejamento, eu tenho que entender como funciona a digestão, eu tenho que entender como funciona o crescimento de planta, eu tenho que entender como funciona o ponto ideal de colheita de cada planta. Aí eu vou fazer, eu estava explicando isso justamente numa fazenda essa semana que eu fiz uma visita. Eu tenho que fazer um planejamento pensando no hábito do animal de consumo, eu tenho que fazer um planejamento pensando na fisiologia de crescimento e manejo de cada planta. Como eu não consigo mudar o hábito do animal e como eu não consigo mexer no crescimento da planta ou na fisiologia de crescimento da planta, eu tenho que mexer onde? Na única coisa que eu posso mexer desse triângulo que o animal é hábito do animal, o outro pilar é a planta, eu não consigo mexer aqui nem aqui, a única coisa que eu consigo mexer é no manejo. Então eu vou manejar os pastos, atendendo uma determinada necessidade dos animais para hábito, atendendo uma necessidade da planta, da sua fisiologia. Com isso, eu estou melhorando a oferta do alimento, eu estou melhorando a quantidade de animais, porque eu também estou aumentando a quantidade de oferta de alimento, não só daquele indivíduo que vai comer esse alimento, mas conseguindo colocar mais indivíduos. Quando eu consigo acertar totalmente esse manejo, eu melhoro a performance do indivíduo e acabo colocando mais indivíduos. Aí que o meu cliente ganha dinheiro. E o terceiro ponto, fazendo isso, eu faço o meu cliente gastar menos também. Então aí que a pecuária começa a se tornar uma atividade extremamente rentável. O problema das fazendas é que o pecuarista, ou produtor rural, de uma maneira leiga, ele não conhecendo todo essa dinâmica, ele fala assim, eu tenho é pasto e eu tenho é boi, solta os dois, e esse encontro não dá certo. E aí a performance, ela cai num nível de, vamos falar assim, mediocridade. É uma performance muito mediana. E aí a pecuária vira uma atividade de subsistência ou de baixa rentabilidade. Quando a gente começa a trabalhar ela de uma maneira profissional, adotando técnicas que é manejo, não necessariamente a tecnologia, eu não gastei aqui. Eu trabalhei estratégias de conhecimento, eu torno a pecuária altamente produtiva e altamente rentável.